Aleluias. No dia 15 de setembro de 1991, o pastor Joaquim Gonçalves pregou a mensagem Vaso Mais Fraco. Vamos ouvir. Nós sabemos pelas Escrituras, e como tem usado esse termo usado por São Paulo, que a própria natureza mostra, que a força da igreja é Cristo. E a força da mulher é o homem. Sem dúvida alguma, isso é verdade. A força da igreja é Cristo. A força da mulher é o homem. Isto porque a mulher é um tipo da igreja. E se a força da igreja é o varão, é o esposo, que é Cristo, assim também a força da mulher é o homem. Agora nós encontramos um fato lamentável. É que o homem tem se enfraquecido muito. Ele não tem respondido no seu posto de dever. Não tem correspondido com suas responsabilidades, com aquilo que de fato é o caráter, porque o caráter não é um dom, o caráter é uma vitória. Se a pessoa quer ter caráter, ela tem que lutar, ela tem que vencer, porque caráter não é dom, é vitória. O caráter não é aquilo que pensam de nós, o caráter é aquilo que nós somos. A reputação, na verdade, é aquilo que pensam de nós, mas o caráter é aquilo que realmente somos. De forma que o ser, a substância ser, ou mesmo o verbo ser, depende muito do caráter. E uma vez que o caráter é uma vitória, então depende muito de lutar. E por isso nós temos aquela frase muito conhecida: se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. A razão pela qual a mulher tem se tornado tão forte é que o homem se enfraqueceu. Há poucos maridos no sentido da palavra. Para começar, a palavra homem quer dizer olhar para cima. E o homem, no sentido generalizado, não é exclusivamente o macho, mas é a raça humana. Mas essa raça humana é dividida. Ela tem os dois polos, que é o feminino e o masculino, ou seja, a fêmea e o macho. No reino animal, todo macho corresponde, a menos que tenha sido pervertido através da mistura, como o caso do mulo, que não reproduz, porque é um resultado de uma mistura do jumento com a égua, não é? É que produz o burro, o mulo, a mula. Mas isso é uma perversão, é uma mistura. Mas tratando-se do original, o reino animal nunca se perverte. O boi sempre é o boi, a vaca é sempre a vaca, o galo é sempre o galo, a galinha é sempre a galinha, e assim por diante. Mas
Já no reino animal racional, que é a parte humana, tem havido uma perversão, uma degeneração muito grande, que então tem feito do mundo uma verdadeira Sodoma. Porque se houve lá atrás uma Sodoma e Gomorra para ser queimada, destruída pelo fogo, é porque haveria um mundo posterior para ser também queimado, destruído pelo fogo. Aquilo que aconteceu lá foi um tipo do que acontecerá. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento é para aviso nosso. É um tipo do que aconteceria posteriormente com a terra, com o mundo, com as pessoas. Então, nós temos de encarar este fato de que os homens se degeneraram, se corromperam, se enfraqueceram. No pulso, não propriamente, não vamos ser machistas, mas no pulso que o caráter oferece, a força que o caráter dá, a força moral que somente o caráter produz, o bom caráter, a vitória sobre todas as concupiscências e a incontinência para com todas as circunstâncias que porventura vêm a prejudicar, danificar o caráter. Mas parece que isso se tornou impossível. Então nós temos um mundo degenerado, com abominação e assolação no lugar em que não deve estar. Vocês já sabem muito bem que isso está tipificado lá em Jerusalém, lá no Oriente, pela mesquita de Omar, no lugar do templo que Salomão construiu. Isso é um tipo da mulher no lugar em que não deve estar. Não importa o quanto a mulher tente, ao contrário, a sua força é do homem. Se algumas conseguem demonstrar uma força excepcional, qualidades excepcionais, a ponto de governarem e decidirem pelas nações, elas não representam as mulheres em um todo. O que realmente representa a mulher em um todo é a mãe, é a mulher do lar. Porque é a única que está no cumprimento da sentença lá no Éden, quando Deus deu para ela aquela sentença. Então estas, que é um grande número, não pode definitivamente representar, biblicamente falando, a mulher das Escrituras. E se alguns homens não correspondem no posto do dever, também eles não representam os homens em um todo. Porque isso é uma análise que tem que ser feita do ponto de vista bíblico. Em todos os debates que existem hoje no mundo, pelos jornais, pelo rádio, pela televisão, e mesmo particularmente na ciência sociológica e psiquiatra e psicóloga e de todos os modos, os homens dispensam, eles deixam de lado a palavra real da Bíblia Sagrada.
Então, se eu fosse convocado para um debate, eu diria, está bem, o advogado vai falar baseado na lei, em seus direitos, nos seus livros de direitos. O médico vai falar baseado na medicina, na sua ciência médica. O engenheiro vai falar baseado na sua engenharia. Mas eu tenho que falar baseado na Bíblia Sagrada. E se há algum cristão aqui na terra, ele fará o mesmo. Você não pode, de maneira alguma, desvincular a sua vida espiritual do seu modo de viver. Você não pode dizer, eu vou ganhar meu pão de certa forma, eu vou viver lá fora de certa forma, e aqui, então, eu sou um cristão. Não tem jeito. Ou é uma coisa, ou é outra. E por dispensarem a Bíblia, ora, quando eles envolvem um líder religioso, esse líder religioso não passa de um doutor daqueles que Paulo profetizou, amontoado pelas igrejas para ensinarem conforme as suas próprias concupiscências, porque eles são formados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, instituíram tais mestres, tais doutores, para interpretar a Bíblia Sagrada segundo a sociedade, segundo as concupiscências dos homens. Naturalizar as Escrituras e misturá-la. Mas não é assim. A Bíblia tem uma palavra para cada caso. E ela é a única verdade. Então, nós analisando pelo prisma bíblico, com base bíblica, isso tem que partir dali, do Éden, e caminhar até no Apocalipse, porque ela não sai daí, ela não desvia daí, ela não sai deste caminho, desta rota, ela não se contradiz, ela não se perverte, ela é a palavra de Deus. Então essa Bíblia tem a palavra cabal para cada problema do homem e da mulher. A razão não é outra, senão esta: perversão. Mas vamos fixar isto, que os pervertidos, as pervertidas, não representam em um todo, a mulher e o homem. Porque o que representa a mulher cristã é Sara, é Rebeca, é Raquel, é Esther. O que representa a mulher mundana é Jezabel, é Herodias, é sua filha. É o que representa simultaneamente a igreja mundana, a igreja natural. Não importa o quanto a igreja realize obras sociais, construa colégios, eduque as pessoas, construa templos, catedrais e faça bem para a sociedade. Não importa. Ela só terá a genuína força e o verdadeiro poder e, consequentemente, o verdadeiro caráter se estiver em Cristo. Não tire isto de sua cabeça. Você sabe que o homem que você escolhe demonstra claramente o seu caráter. A mulher que você escolhe reflete o seu caráter.
não tem aonde ir. O profeta diz isto e você caminha através do tempo, prescrutando, examinando, lendo os seus próprios acontecimentos, o seu diário, o seu dia a dia, e a sequência dos dias, dos tempos, das suas fases, e você verá que realmente a sua escolha reflete o seu caráter. Pelo menos, quando você escolheu, você pode até chegar a uma conclusão, pesar na balança e qualificar que tipo de caráter você tinha quando você escolheu aquela mulher. Você pode pesar, avaliar e tirar a conclusão exata que tipo de caráter você tinha quando escolheu aquele homem para ser seu marido. Isto é uma lei natural. Então não importa o quanto a igreja realize, e não importa o quanto a mulher faça, realize, porque isso é um paralelo. Isso é um mistério de São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala do homem e da mulher, ele está dizendo, falando de Cristo e a igreja. Então não tem como, não importa o quanto ela faça, ela não é sem Ele. Ela não é sem Ele. Nós sabemos que ser mais fraco responsabiliza o mais forte. Também é uma lei natural. A fraqueza da igreja responsabiliza automaticamente a Cristo, o forte, por ela. Na verdade, compete a Jesus Cristo zelar de sua igreja, como compete ao marido zelar de sua esposa, de cuidar dela, alimentá-la, e até mesmo santificá-la. O verdadeiro esposo não quer uma mulher misturada, ele quer uma mulher santificada. É só ler Efésios capítulo 5. Ele quer uma mulher santificada, que quer dizer separada. Ele não quer, ele não está dentro dele ter uma mulher misturada. O mundo, irmãos, está tão fraco, que chegou ao ponto que seu valor mais forte hoje é a mulher. Olha, isso não é diminuindo, mas quando chega uma sociedade, chega ao ponto de uma sociedade, de uma humanidade ter o seu valor mais forte, sendo ela, de acordo com as Escrituras, o vaso mais fraco, e o vaso mais fraco se tornou o elemento mais forte da nação, das nações. Vem se cumprir o que diz Isaías, que o povo está sendo governado por mulheres e por crianças. Dois vasos familiares mais frágeis. São justamente os dois que dependem de honra, de cuidado. Pelo contrário, ela é que está cuidando. Está quase chegando a hora do pregador procurar para a moça se ela tem para onde levar o marido, o moço, quando ela se casar. Escuta, você já tem um lugar para levar seu marido?
Está quase chegando a esse ponto. Mas analise a condição do mundo em sua queda. Quando o valor mais forte que existe hoje é a mulher. Se as mulheres pararem hoje, cruzarem os braços, cada nação irá a pique. Todos os governos falirão. Os bancos fecharam suas portas. As repartições públicas ficaram fechadas. E o próprio governo não tem condição de funcionar. Essa é a condição do mundo em sua queda. Não é em sua exaltação, é em sua queda. Quando eu pus aqui entre aspas o que Pedro disse, vaso mais fraco se tornou o vaso mais forte. E a corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. Você pode ter uma corrente de elos bastante grossos, fortes, mas se pôr um elo de arame ali no meio, então ali está toda a força daquela corrente. É o máximo que ela suporta. É o que o arame suporta. E essa corrente, desse cosmos, deste mundo, desta sociedade, ela não tem um elo mais forte hoje do que a mulher, do que a própria criança, do que o próprio adolescente. Eles estão regendo o mundo. Eles estão governando o mundo. Tudo está nas mãos da mulher pela força social. Agora Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Bem como, na verdade, sem o homem, ela não pode fazer nada. O homem teria que ser realmente aquele elemento no lar que diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas não pela força, não pela ditadura, mas pelo ser. Realmente, ninguém pode fazer nada nessa casa a não ser através de mim. E Jesus Cristo é esse pai de família. Jesus Cristo é este marido. Jesus Cristo é este homem. Sem mim nada podeis fazer. A força da igreja é Cristo. E Paulo disse que quando a mulher corta seu cabelo, ela desonra o varão. Porque é desonroso para a mulher cortar o seu cabelo. Porque ela é a glória do homem. Ele disse: não diz a própria natureza que é desonroso para o homem ter cabelo crescido? Mas para ela não. É o contrário, se ela corta, ela desonra o homem. E isto quer dizer que ela perde poderes espirituais, poderes sobre os anjos. Ela perde poderes sobre os espíritos que invadem constantemente os seus lares, as suas vidas. E a sua força foi tirada. Ora, não importa o quanto ela faça, de fato,
esse exercício que está fazendo significa justamente que não existe a força do caráter, a força do posto do dever. Raabe, na sua fraqueza, salvou a todos de sua casa. Nós conhecemos a história e o profeta traz aquela inferência profética de que aquela moça se prostituiu. Ela era muito bonita, mas seus pais eram paralíticos. E ela não teve outro meio senão em vender seu corpo para cuidar de seus pais. E eles moravam numa casa de subúrbio, mesmo ali em cima da muralha por ali, que cercava a cidade. E ela ficou tão fraca, e ela perdeu tanto o seu valor social, a sua força social, que ela não podia se misturar com as famílias. Ela não podia, de forma alguma, estar no meio da sociedade. O que não acontece hoje. Mas naquele tempo, ela não podia se misturar. Então, justamente por causa da sua fraqueza, da sua debilidade, ela recebeu 2 espias de Israel dentro de sua casa, coisa que uma madame não podia fazer: esconder, acatar, acolher homens em sua casa. Mas a sua fraqueza, a sua marginalidade, permitiu que ela guardasse, desse lugar a 2 estrangeiros, os 2 espias de Israel, na sua casa. E aquilo significou exatamente a sua salvação. Aquilo fez com que ela adquirisse uma força tal que ela se transformasse em esposa de um general e vir a ser a própria mãe de Davi na genealogia. O que fez aquilo? Foi exatamente a sua fraqueza, porque é na fraqueza que minha força se aperfeiçoa, é na fraqueza que o poder de Deus opera. E todo verdadeiro homem não gosta de mulher valente, mulher brava. E Jesus Cristo não gosta de mulher brava, de igreja forte. Jesus Cristo não gosta de igreja casada com o Estado, de igreja que tem ouro, tem muita prata. Nós vemos que quando Pedro se encontrou com aquele coxo lá, que ele pediu uma esmola, Pedro disse: não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o aleijado se pôs a andar. Ele era fraco, ele pertencia a uma igreja pobre, uma igreja fraca, que não tinha força material, que não tinha poder social, que não tinha condição social, mas tinha o nome do marido, tinha o nome do esposo. Por isso que ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que mulher é esta que não quer o nome do marido no seu batismo? Por que que você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Sendo que você quer se casar com Ele, sendo que você se considera igreja dEle, esposa dEle, porque só falta isso, a mulher não receber o nome do marido mais. Abigail foi uma mulher que se sentiu tão fraca. Ela tinha um esposo que agiu com loucura, mas ela foi ao encontro de Davi e pela sua fraqueza ela inverteu o quadro.
inverteu o quadro de tal forma que ela se transformou em esposa de Davi. Agora você lê a história na Bíblia Sagrada sobre Abigail, você vai ver como ficou a condição. Que pobre marido, que homem sem condição, que louco, que loucura, que doente, maníaco, doente. Mas aquilo fez com que ela invertesse o quadro a ponto de se transformar em esposa de Davi. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, porque o nosso marido antigo, a denominação, o sistema denominacional estava podre, estava doente, fracassado, e nós viemos ao encontro do profeta de Deus para esta era. E isso foi revertido. Ele nos tomou dos credos, Ele nos tomou dos dogmas, Ele nos tomou do sistema denominacional. Esther ficou tão fraca do jejum, tão quebrantada, mas pela sua fraqueza, ela entrou na presença do rei, inverteu o quadro e se tornou uma mulher salvadora. Pela oração e pelo jejum, ela inverteu o quadro, entrou na presença do rei fora de época. E o que aconteceu? Ao invés de morrer, ela foi vida e salvou a vida do seu povo. Que vaso fraco! Fraco sim, porém poderoso. Que vaso fraco é uma mãe que ora de madrugada. Que vaso fraco é uma mãe que está orando todo o tempo em espírito pelos seus filhos. Que vaso fraco é uma mãe que está constantemente orando pelo seu marido, pelo pai de seus filhos. Que vaso fraco é este? É um vaso que não fica sem recompensa. Ele nunca fica vazio. Ele está sempre cheio de graça. Ele está sempre cheio de petições. Nós encontramos que o irmão Brana chegou na casa da irmã Hat Muser, e ali, então, estava aquela mãe viúva, tão fraca, era pobre, e o profeta gostava daquela casa. E quando ele começou a contar, irmã Hat Muser, eu estava em determinado lugar, assim, um lugar que não havia esquilos, e Deus veio para mim e falou para mim, fale a palavra e vai aparecer esquilo ali naquela galho de árvore. E eu falei, irmã Hat, eu falei, o esquilo apareceu lá. E eu apontei meu rifle e matei o esquilo. E eu pensei que era só aquilo. Mas logo em seguida Deus falou, fale novamente, e haverá mais esquilo ali. E eu falei, irmã Hat, e de repente o outro esquilo apareceu. E eu atirei, irmã Hat, e aquilo caiu, sangrando. Não era uma visão, porque visão não sangra. E eu pensei que era somente isso, irmã Hat, mas logo em seguida, Deus mandou de novo que eu falasse a palavra, e eu falei, e apareceu esquilo lá pela palavra falada, e novamente atirei, aquilo caiu sangrando. E a irmã Hat então disse, eu creio, irmão Berna, isso foi Deus. Mas que fraqueza tão forte!
Que fraqueza tão forte, enquanto dois filhos problemáticos estavam sorrindo ali no canto. E naquela hora, então, quando ela disse, eu creio, pobre, viúva, fraca, débil, o Espírito Santo envolveu o profeta e disse, agora você pede o que você quiser. Peça $1 milhão, isso vai descer aqui na sua mesa. E ela tinha uma irmã fraquinha também, paralítica numa cadeira de rodas. E ele disse, você pede a cura de sua irmã e ela vai andar agora. Ela vai deixar essa cadeira de rodas. Pede o que você quiser. Ela então, na sua fraqueza forte, vaso mais fraco, mas que decide, que tem a oportunidade de tocar na orla do vestido de Jesus, que sabe aproveitar a oportunidade, quando o Espírito Santo está envolvendo a atmosfera, envolvendo o ambiente. Então ela disse, irmão Branham, eu peço a conversão dos meus filhos. Ela não quis $, ela não pensou na cura da irmã, ela pensou na salvação de seus filhos. E o profeta disse, eu os dou. Olhou apenas para eles, e eles começaram a chorar no mesmo momento. Oh, que força, que poder! De onde vem essa força, mulher? Como você pode obter força, mulher? Aonde você arranjou essa força mexicana para pegar essa criancinha morta às 10 horas da manhã, com atestado de óbito do médico para sepultar a criança, e sofrer e lutar e passar por uma multidão, e 300 homens tentar te segurar e não conseguiram? Você passou com esse defuntinho, essa criança morta, entre as pernas deles, sujando na lama, porque estava chovendo, toda suja, toda molhada, mas agarrada com aquela criança, para chegar no profeta. Onde você arrumou essa força, mulher? Mãe, mamãe querida, onde você conseguiu essa força? Vaso mais fraco, sapato altos, não cabia ali, saia justa, não cabia ali, passar batom naquela hora não tinha jeito, pinducar no pescoço atrapalhava, tudo ali atrapalhava da sociedade. Ela devia estar bem livre, com a força da fé, com a força do Espírito, rompendo a multidão, rompendo a ordem da reunião, passando entre as pernas de homens, chegou até onde estava o profeta. Vaso mais fraco, vaso mais fraco para buscar o túmulo logo de manhã, logo pelas primeiras horas da madrugada, e sair gritando, ele vive, ele vive, ele vive. Vaso mais fraco para orar, para se render, para se entregar, para banhar nos pés com lágrimas. Eu perguntaria, como que aquela mulher conseguiu força, também rompendo a multidão, com um câncer correndo seu útero há 12 anos, e ela com aquela hemorragia, sangrando, pálida, bem amarela, sem nenhuma fragrância. Ela não inspirava nenhuma cobiça, nenhum homem a cobiçava. Ela estava feia,
Ela estava esquisita. Ela não despertava interesse em homem algum. Ela estava fraca. Ela era o vaso mais fraco da reunião. Talvez você seja o vaso mais fraco desta reunião hoje. Naquela reunião não tinha uma pessoa mais fraca do que ela, mas ela reuniu o seu pouquinho de força que tinha, o único restinho, e disse: se eu tocar na hora do vestido dele, eu serei curada. E lá vai o vaso mais fraco da reunião. Luta daqui, luta dacolá, batia seus ossos uns ossos no outro, até que conseguiu. Ela conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus Cristo. E quando ela tocou, o sangue parou. O sangue parou. E ela tocou com tanta fé que Jesus disse: alguém me tocou. Quem me tocou? Os discípulos disseram: como, mestre? O senhor pergunta quem te tocou? A multidão te aperta. Todo mundo está te tocando. Agora o senhor disse: alguém me tocou? Não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. É uma fraqueza forte demais que atraiu. É um vácuo, é um recipiente, é uma coisa que exige, é uma coisa que puxa, é uma coisa que está desocupada de outra, e puxa virtude, puxou virtude de mim. Eu fiquei um pouco fraco agora. Foi você, não é? Foi você. Sim, mestre. Oh, mulher, grande a tua fé. A tua fé te salvou. Você agora está curada. Aleluia. Vaso mais fraco. Vaso mais fraco. Veja aqui o que o irmão Brando disse a respeito de Maria. Ele disse: ainda que aquela mulher não conhecesse o resultado, porém Jesus necessitava de atenção. E ela estava dando essa atenção para ele. Sim, lavando seus pés, algo que havia sido esquecido. E mesmo aqueles que reclamavam ser seus servos haviam falhado em fazê-lo. E estavam tratando de criticar dele. Porém ela lhe fez um serviço sem esperar recompensa. E não havia uma maior que se pudesse dar. Ela lhe fez um serviço sem esperar recompensa. Lavou seus pés com lágrimas, enxugou-los com seus cabelos, sem esperar nenhuma recompensa. Mas eu pergunto, minha irmã, quem chora nos pés de Jesus que fica sem recompensa? Quem que se torna fraco nos pés de Deus, que não é fortalecido? Quando João disse que caiu como morto aos seus pés, ele o levantou. Hoje você tem que estar fraco, abatido. Bem-aventurados fracos, bem-aventurados os que não estão fortes. Paulo chegou a dizer: quando eu estou forte, então é quando eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É a fraqueza, é a debilidade que faz uma mulher bater na porta de um juiz iníquo, pedindo. É a fraqueza, é a debilidade, é a falta de ocupação com o mundo. O mundo não lhe diverte, não tem cinema, não tem clube, não tem nada que possa responder essa ânsia que está dentro de mim, essa angústia que está dentro da minha alma, porque estás abatindo a minha alma. A minha alma clama por Deus, como o servo clama pelas águas, brama pelas águas. Necessitado,
necessitado, sedento, carecendo, precisando. Quando nós estamos necessitados, então é quando nós nos humilhamos. É quando nós sabemos dar valor às migalhas que caem da mesa de seus donos. Sim, mestre, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Oh, mulher, grande é a sua fé. Vai, a tua filha está libertada. Mas quando nós estamos fortes, nós estamos fortalecidos, e tudo está nos amparando, e amigos, e amigas, e tudo bem, fartura, nós não temos necessidade de virmos ao altar, de chorarmos no altar. Nós temos necessidade de fazer companheirismo, de conversar, de bater papo. Mas não temos necessidade de orar. Mas deixa a fraqueza chegar. Deixa a necessidade tomar um lugar mais atenuante, mais importante, mais vital na sua vida. Você então olhará as coisas completamente diferentes. Aceitarás o mínimo, as coisas mínimas, com o máximo de gratidão. Nós estamos vivendo num mundo que diz que o lixo é o mais rico. O lixo mais rico que já existiu. É o lixo da agora. Com tanta fome, com tanta miséria. No lixo tem macarrão, no lixo tem arroz, no lixo tem carne, no lixo tem bolacha, no lixo tem sanduíche. Eu estava andando ao redor do horto, outro dia de manhã, e vi um homem aparentemente sadio. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele viu um pedaço de pão lá no chão, no pé de uma árvore. 2 pedaços de pão secos, jogados lá. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e apanhou depressa e saiu comendo. Ele está com fome. Alguém provou e jogou. Quem sabe é um filho de um abastado. Quem sabe é um desses garotos que está largando a metade da comida no prato, e aquilo sendo jogado no lixo. E aí eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, eu não gosto desse culto, eu não gosto desse pregador, eu não gosto de reunião de oração, eu não gosto de tal pregador, eu só vou o dia que o pastor prega, eu só faço, eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto disso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas deixa lhe faltar. Você vai suspirar, como Davi suspirou por um gole de água. Ele estava com sede. Você tem um marido que trabalha, que esforça de um lado, esforça do outro e luta. Então você não tem porquê se lembrar que tem que apagar uma luz durante o dia, que tem que fechar uma torneira e não deixar correr, que não pode deixar o sabão dentro d'água derretendo à toa. Mas deixa isso lhe faltar. Deixa faltar. Deus permite que faltem as coisas. Deus permite às vezes que falta até mensagem, para que o espírito de Abacuque entre e diga ainda que falta vaca no curral, ainda que falte o fruto da vida da oliveira, ainda que falta tudo, eu me gloriarei no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sim, quando nós olhamos para o mundo pelo prisma bíblico, nós estamos vendo um mundo fraco, caótico, fracassado, em plena queda absoluta, porém jactancioso, arrogante, petulante, que não se humilha. Esse mundo não é filho.
esse mundo se tratando da sua sociedade, não é filho. Não. Os pródigos são filhos. E o filho vai indo, vai indo, vai indo. E você sabe, eu já frisei isso, aquele rapaz, o filho pródigo, não podia fazer baderna dentro de sua casa, dentro da casa do pai. Ele não podia ter meretrizes ali, ele não podia ter bagunça ali, fazer na casa do pai uma bagunça. Então ele tinha que ir embora para o mundo. E ele foi. E por um pouco de tempo ele não sentiu falta da casa do pai. Mas logo, logo, as coisas começaram a escorrer entre os seus dedos. E aquilo que mais atrai as mulheres no mundo foi acabando, que foi o seu dinheiro. E foi acabando, e foi acabando, e até que por fim acabou-se tudo. E ele foi caindo, 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 caindo em fraqueza cada dia que passava. Até o ponto de ir apacentar porcos. E desejar comer bolotas dos porcos. Comida de porco. Novela de porco. Cinema de porco. Clube de porco. Vestes de porcas. Vestes de porcos. Modas de porcas. Modas de cadelas. A ponto de desejar estas coisas. Mas na verdade aquilo não alimentava a sua alma. Aquilo não nutria. E ele estava em fraqueza a cada dia que passava. Você sabe que é o filho que conhece essa mensagem, que nasceu na mensagem. Não adianta, ele tenta se alimentar lá com essas comidas de cadelas, de porcas. Mas ele não vai se nutrir. Há uma indigestão muito grande. Mas por fim, ele reconheceu a sua fraqueza. E disse, na casa de meu pai, até os jornaleiros têm uma mesa. Até os jornaleiros, os empregados, têm pães na mesa. Comem como gente. É preferível, olha, é preferível estar no átrio da casa de Deus, do que estar lá no miolo do mundo. É preferível assistir um culto sem poder entrar aqui. Mas aí então, quando ele caiu em fraqueza, não tinha mais força para reagir, o que aconteceu? Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha como um de teus jornaleiros, de teus empregados aí. Mas ele não podia, o pai não podia recebê-lo como empregado, porque o sangue era o mesmo. Ele continuava sendo filho. O seu pai continuava sendo seu pai. Você conhece a história, você sabe o que aconteceu. Houve roupa limpa para ele, banho para ele. Houve tudo, houve festa, houve manjar, houve banquete para ele. Mas enquanto ele não gastou o que ele tinha, enquanto ele não caiu em fraqueza, ele não pôde voltar. Agora, nós nos lembramos daquele cavalo. Aquele cavalo que o dono lavava, escovava e dava toda a alimentação para ele à altura. E punha sobre ele um peão dócil, manso, técnico,
E ele então começava a ficar valente, bravo, e jogava aquele peão no chão, e não aceitava nada. Não aceitava nada nos seus lombos. Até que então o proprietário diz: pois bem, você quer outra coisa, não é? Então você vai ter. Vem cá, chama o matador, o especial. Botou uma chincha nele, amarrou, e esse matador subiu nele com um bom par de esporas e um bom chicote de correia dobrada, trançada, duro, e ele começou a sangrar esse cavalo, sangrar mesmo, esguichando sangue, e pau entre as suas orelhas, e pau na sua cabeça, em toda parte do corpo, e batendo, 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 e ele pulando, 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 e esse matador não cai. Ele não cai. Esse é o que vai amansar esses rapazinhos, é que vai amansar essas mocinhas valentes, rebeldes, que não quer a docilidade da mãe, que não quer a docilidade do pai, que o culto doméstico já não serve, não vale nada, que o leito que o pai oferece não serve. Filhos rebeldes, pode deixar, ele vem aí, ele vai montar, ele monta, e o pau começa a cair entre as orelhas, esporas, se perde logo ali na primeira esquina, e é cigarro, é bebida, é bofetões, logo é espancada, espancado, mocinhas novas ainda sendo espancadas, todas picadas de injeção, e apanhando, olhos roxos, apanhando porque não quiseram a docilidade da mãe. E isso também é para o crente rebelde, é para nós que não queremos. Ele está aí falando, 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 falando. Não quer? Pode deixar, eu vou te amansar, camarada. E esse cavalo pulou, 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 e todo ensanguentado, já até não aguentou mais. Aí, ó, que não aguentou mais, parou de pular. Agora você parou de pular? Parou, né? Agora tá certo. Agora uma salmoura, sal nele, põe sal nele, vamos curar as feridas dele. Depois, a hora que passou o tempo, foi botar a docilidade nele, aí ele achou bom, o manto macio, aí ele não saltou mais, aí ele começou a marchar bonito, aí ele começou a andar, galopeando, bonito. Precisava de apanhar, não é? Precisava de sangrar, precisava do matador montar em você, precisava do câncer, precisava da doença, precisava do acidente, precisava, não é? Não pode vir pela simples e doce voz da pomba. Veja só, Jesus tinha poder para mandar o vento parar, e podia ser a tempestade que fosse, ela tinha que parar, mandar o mar sossegar. Ora, que isso? Um mar com ondas de 6 metros de altura, um homenzinho se põe de pé dentro de um barco e diz: aquieta-te, e aquela fúria faz assim, ó. Ah, que força, que poder, que autoridade! Mas sabe, este homem tão forte, este homem tão poderoso, uma pomba com a bicadinha apenas o dirigia para onde ela quisesse.
até mesmo para o Calvário, até mesmo para tomar a cruz sobre si e tornar-se tão fraco, tão débil. Ela é o vaso mais fraco. Essa igreja é o vaso mais fraco que eu conheço. Ó Senhor Jesus, cuida dela, Senhor. O Senhor sabe como cuidar dela. O Senhor sabe como cuidar desse diácono e da casa dele. O Senhor sabe como o diabo está rondando os seus ouvidos e o seu coração. E como ele está entrando ali com o veneno que o profeta diz na palavra à igreja. O Senhor sabe perfeitamente. Mas o Senhor cuida dele. O Senhor cuida de sua família. O Senhor cuida, ó Pai, de todos que estão aqui nesta hora, de todos que são lembrados nesse instante. E nós somos o vaso mais fraco que existe. Nós somos as pessoas mais fracas. Aquela mulher era a pessoa mais débil, mais fraca da reunião. O ladrão crucificado ao teu lado era o homem mais fraco do momento. Caifás era o mais forte, ele era o mais fraco. Mas ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ajuda-nos a fazer da nossa fraqueza o meio pelo qual o Senhor se responsabiliza por nós. O Senhor cuida de nós, lançando sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Toma cada um nas tuas mãos, sustenta cada um nas tuas mãos. Deus bendito, batiza agora, Senhor, com o batismo da fé, com o batismo do amor, com o batismo da caridade, com o batismo da estatura do varão perfeito. E faça, ó Deus, com que todo inferno de doenças e enfermidades nesta hora seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E todos que pela fraqueza tocam na orla do vestido do Senhor sejam curados e libertados. Sem a virtude, vem a virtude do alto sobre cada um que nesta hora toca na orla do vestido do Senhor. Nós não temos nenhuma força, eu sou fraco, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. O Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é Pai da eternidade. Cobra cada um nesta hora, no poder e graça do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor sabe cuidar do vaso mais fraco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. É por isso que estamos aqui. É porque somos fracos. Abigail foi aos pés de Davi porque sentiu-se fraca. A samaritana correu ao encontro de Jesus porque ela estava fraca. O dia que você se sentir forte, você não virá mais aqui. Mas enquanto você se sentir fraco, você estará aqui dizendo: Jesus, eu sou pobre do gin. Vamos lembrar só esta frase aqui da carta convite para este encontro. Festa das Trombetas 22, só a frase do meio. O profeta disse: nós reunimos para ter companheirismo na palavra, mas haverá um tempo em breve, quando isto será apenas uma terna recordação. Isto é certo. Estes tempos serão tirados de nós. Portanto, devemos fazer tudo o que sabemos fazer, para que cada minuto seja considerado. Para que
cada minuto seja considerado. Como a mulher, aquela sirofenícia, Senhor, uma migalha a mais para mim nesta semana, Senhor. Você quer pedir agora? Senhor, eu vim de minha casa, de minha região, de minha cidade, para buscar uma migalha a mais, porque eu sou fraco, eu preciso de força. Fale com Ele da sua maneira. Pode pedir a Ele. Entregue a ti, a Ele. Jesus, aqui está um povo fraco, que depende inteiramente do Senhor. Uma migalha a mais, Jesus, uma migalha a mais para nós nesta semana, uma migalha a mais para as nossas almas. Uma migalha a mais para nós. Nesta hora cai por terra toda arrogância, cai por terra todo ego, toda petulância, cai por terra todo humanitismo. Nós somos a esposa, ele é o esposo, ela é forte nele, a esposa é forte no marido, nós somos fortes somente no Senhor. Batiza cada um, Senhor, com esta força dos céus. O doente sairá curado nesta noite, o oprimido, depressivo já foi libertado, porque recebeu força de Deus. O canceroso já foi curado, porque recebeu saúde de Deus. A igreja foi abençoada, porque recebeu força de Deus. Obrigado, Jesus. Põe a mão sobre seu irmão, sobre sua irmã. Diga, irmão, você é forte. Você é forte, irmã, no Senhor. No Senhor você é forte. Nós somos fortes no Senhor. Sarado você está. Seja curado, você está curada. Você está curado. Você está curada. Você está sarado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te atingiu a todos através da internet, através da Rádio Anhanguera. Irmãos, ouvintes, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Deus continue com esta mesma unção ainda por muitos anos sobre o pastor Joaquim Gonçalves. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, Rádio Anhanguera volta aqui para o tabernáculo amanhã às 18h30, transmitindo Fé para Vencer, transmitindo todo o encontro de pastores, às 18h30 às 19 horas e depois das 20 horas até terminar o nosso culto. Amanhã cedo às 7h30 com os obreiros e à tarde às 17 horas já temos uma programação especial aqui na igreja. O lanche será servido aí para os pastores em primeiro lugar e suas famílias, e os diáconos têm pedido para o bom funcionamento que não se suba com o lanche aqui para o átrio 1, aqui, subir a escada, né? Fique lá no átrio 2, e isso vai melhorar bastante, amém? Para o bom funcionamento do trabalho dos diáconos. Agora, dê um abraço em quem está do seu lado, um aperto de mão caloroso,
Deus vos abençoe em nome de Jesus.